PENC, Programa de Educação Médica Continuada da SOCERJ, apresenta o curso de Eletrocardiografia Básica com 10 videoaulas preparadas pelo Dr. Rodrigo Sá para os alunos da Faculdade de Medicina da UERJ. Assista no YouTube ou em www.socerj.org.br. Divulgue! Inscreva-se nas nossas mídias para receber as futuras atividades de educação continuada. Mesmo para quem não gosta de eletrocardiograma, mas trabalha numa emergência, num CTI, sabe que existe uma aula que você não tem como fugir. É a aula de distúrbio de perfusão coronariana. Talvez não seja uma aula tão complicada, seja um eletro difícil de tomada de decisão na vida diária. Mas vamos tentar entender a base, entender a lógica por trás desse eletro alterado, que isso pode te ajudar a resolver uma série de eletrocardiogramas desse tipo de distúrbio. A gente sabe que a doença coronariana pode ter várias formas de apresentação, seja aguda, seja crônica, seja aterosclerótica ou não aterosclerótica. A doença aterosclerótica impõe um modelo mais comum da gente ver de doença coronariana. Eu vou tendo a redução gradual do meu lúmen, podendo ter eventos sintomáticos tipo angina ou isquemia, ou uma obstrução súbita ao fluxo. Então, quer por uma obstrução progressiva e lenta, quer por uma súbita interrupção da perfusão coronariana, eu posso ter reflexo tecidual dessa falta de oxigenação. E esse reflexo tecidual pode alterar o eletrocardiograma, alterar a parte elétrica do coração. Então, isso que acontece na doença coronariana. Uma coisa importantíssima da gente lembrar é que as coronárias, que recebem esse nome porque coroam o coração, são vasos epicárdicos que mandam perfurantes para dentro do músculo cardíaco. A perfusão miocárdica, principalmente do ventrículo esquerdo, acontece principalmente durante a diástole, quando o músculo está relaxado. O músculo contrátil, o músculo contraído em sístole, não permite a perfusão coronariana. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que, desses vasos epicárdicos que saem os vasos perfurantes, existe um gradiente de oxigênio nesses vasos perfurantes. Por quê? A região mais epicárdica tem muito mais oxigênio do que a região mais endocárdica. Então perceba que existe um gradiente entre o endocárdio e o epicárdio em termos de oxigênio. Eu poderia dizer, entre aspas, que o endocárdio é isquêmico em relação ao epicárdio. Isso já gerou alterações no eletro basal. Isso eu expliquei para você na aula de eletro normal, quando eu te falei que a onda T tinha a polaridade igual ao QRS por conta da sua sequência anormal de acontecimento. A repolarização começa do epicárdio, diferente da despolarização, que começou do endocárdio. A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Por hora eu quero que você entenda que epicárdio e endocárdio têm diferença em termos de oxigenação. Outro conceito importante, do ponto de vista fisiopatológico e, na verdade, histológico, quando eu tenho uma agressão ao tecido, eu, a partir de um ponto central, que seriam as células que mais sofrem, que rapidamente progridem para a morte celular e a chamada necrose, existem células agônicas que vão se transformar em células necróticas se nada for feita. Essas células agônicas ao redor das células necróticas produzem um padrão que a gente vai chamar de injúria ou corrente de lesão. E ao redor dessa área, até pela facilitação de algumas colaterais ou por um processo que não seja suficiente para necrosar até a célula, eu faço um processo isquêmico. Do ponto de vista eletrocardiográfico, a gente diferencia em 3 processos diferentes: a isquemia, a lesão e a necrose. Isquemia não quer dizer exatamente angina, não quer dizer exatamente isquemia clínica. Vamos falar especificamente em termos eletrocardiográficos. Bom, em termos eletrocardiográficos, quando a gente falar de necrose, se morre célula, eu vou afetar o meu complexo QRS. Então, a necrose vai afetar o QRS, gerando o que a gente vai ver daqui a pouco, por exemplo, as QEs patológicas. A injúria, por afetar o processo de despolarização, ela atrasa o processo da despolarização de um grupo de células e deixa acontecer a repolarização, mas com células ainda não despolarizadas, vai mexer entre o intervalo de tempo da despolarização e repolarização. A injúria vai mexer com o segmento ST, vai poder supradesnivelar ou infradesnivelar, como a gente vai ver daqui a pouco. E por fim, a isquemia. A isquemia vamos entender como um atraso na recuperação. Opa, recuperação é repolarização, é onda T. Então a isquemia vai mexer na onda T.
Então, do ponto de vista eletrocardiográfico, a onda T vai ser afetada na isquemia, o segmento ST na injúria e o QRS na necrose. Vamos entender cada um desses tipos. Mas antes eu queria começar com um traçado eletrocardiográfico. Essa é a hora que você dá um pause e tenta ver o que você está vendo de alterado nesse eletro. Liberou o pause? Vamos discutir então. O que chama atenção nesse eletro da gente? Chama atenção um ritmo sinusal, frequência cardíaca 4 quadradões em torno de 75, eixo elétrico normal, D1 positivo, não, eixo elétrico deslocado para a esquerda, ó, D1 positivo, AVF negativo, eixo para a esquerda. Mas chama mais atenção o quê? A repolarização. Olha como é que essa onda T é invertida. Invertida e simétrica. Ela cai rápido e sobe rápido. Isso é o típico da onda isquêmica. A onda isquêmica dá uma simetria na repolarização. Vamos falar então da isquemia do ponto de vista eletrocardiográfico. Bom, a gente precisa voltar na despolarização normal. A despolarização acontece, então, do endo para o epicárdio. É assim que aconteceu a despolarização e aconteceu a troca de carga. O vetor formado de despolarização normal foi esse vetor aqui. Como é que acontece a repolarização? A despolarização que acontece do endo para o epicárdio, no ventrículo, a repolarização, então a despolarização aconteceu do endo para o epicárdio, foi assim que aconteceu. O vetor formado foi de endo para o epicárdio. Se eu coloco um observador aqui, como é que ele vai ver o QRS? Ele vai ver positivo. Como é que acontece a repolarização? A repolarização acontece, lembra, não do endocárdio onde começou, mas do epicárdio onde terminou a despolarização. Ela acontece do epicárdio para o endocárdio. Então lembra comigo que ela começa daqui, ó, e o vetor formado vai ter a mesma orientação que o vetor despolarização. Ele vai ser um vetor, o vetor repolarização, também com essa orientação aqui, ó. E por isso que no mesmo observador que estava aqui vendo um QRS positivo, vai ver uma onda T como? Também positivo. Esse é o normal. Bom, quando eu tenho uma isquemia subendocárdica, imagina o seguinte, o endocárdio já é isquêmico em relação ao epicárdio. Então ele já é isquêmico, ele já recebe menos oxigênio. Imagina que eu acentuei o grau de isquemia. Agora ele está atrasando mais ainda para repolarizar. Ele já é atrasado, só que agora ele atrasa mais. E quando acontece o processo de repolarização, ele acontece de uma maneira mais abrupta. Então, quando eu tenho um atraso no endocárdio por uma isquemia subendocárdica, eu atrasei mais essa repolarização, a consequência é mexer não na polaridade da onda T. A onda T vai ter a mesma polaridade, mas ela vai ganhar as características isquêmicas, que são aspecto de simetria. Ela sobe e desce bruscamente. Ela aumenta de amplitude, porque o processo se torna mais abrupto, e é a onda T chamada isquêmica. Essa é uma isquemia subendocárdica. Muitas vezes o processo patológico é pequeno que está causando aquilo, mas a T ganhou características simétricas. Chega um paciente na emergência com dor no peito, o eletro bastante inocente, mas você olha para essa onda T está apiculada, essa onda T está simétrica, está esquisito. Existem diagnósticos diferenciais, hiperpotassemia e algumas outras coisas, mas dentro do contexto de dor torácica é uma onda T que vale a pena você valorizar. E se a isquemia for subepicárdica? Eu tenho um grau de acometimento maior àquela parede que agora o acometimento foi tão grande que chegou até a parede epicárdica, que normalmente tem mais oxigênio. Eu não vou afetar a despolarização, pessoal. A despolarização vai continuar sendo feita daqui, ó, do endocárdio para o epicárdio. A despolarização é normal. Lembra que isquemia mexe com repolarização. A despolarização segue o fluxo normal, de endo para epicárdio. É assim que a despolarização acontece. Então eu não mexi no vetor de despolarização. Mas a repolarização vai mexer. Se agora o meu subepicárdio que está atrasado, ele que começava a repolarizar, não vai ser mais ele. Vou começar a repolarizar do subendocárdio. Olha o que vai acontecer do ponto de vista vetorial, pessoal. Olha como é que vai ficar o vetor de polo. O vetor de polo vai ficar invertido em relação ao normal. E ele vai andar ao contrário. Ó. Por que isso é importante? Porque o vetor repolarização, na isquemia subepicárdica, ele vai ter agora uma orientação com sentido diferente ao vetor de despolarização. Por que isso vai ser importante? Porque o meu observador que estava, por exemplo, aqui, e estava vendo um QRS positivo, como é que ele vai ver a onda T? Fugindo,
negativa. Isso vai ser o clássico da isquemia subepicárdica. Agora, como eu tive um atraso maior no subepicárdio, eu vou inverter a polaridade da onda T. A onda T vai ter características isquêmicas, simétrica, pontiaguda, sobe e desce rápido, mas além disso, ela vai ser invertida em relação ao QRS. Esse vai ser o clássico da isquemia subepicárdica, que era aquele traçado que a gente tinha visto no começo do vídeo, quando eu mostrei uma T invertida, ok? E esse eletro aqui, pessoal? Dá aquele pause e tenta pensar o que está acontecendo. Pensou? Masculino, 72 anos, intenso desconforto torácico e sudorese fria. O cenário perfeito de uma síndrome coronariana aguda. Quando você atende um paciente com síndrome coronariana aguda, os protocolos mostram que você tem que ser rápido em rodar o eletro. Por quê? Porque você quer ver se o eletro tem alterações como essa que a gente está vendo aqui. O que você busca no eletro do paciente com dor no peito é isso. Tem supra do segmento ST? Então, se você fugiu a sua vida inteira de eletrocardiograma, tem uma imagem que você não pode esquecer. É uma imagem que traduz a corrente de lesão para a gente, as células agônicas, que se nada for feito, eu vou perder aquelas células. Essa imagem é essa aqui, muitas vezes descrito como aspecto de chapéu de Napoleão, o supra do segmento ST da corrente de lesão. Esse é um supra que às vezes te engana. A concavidade, a convexidade, um monte de palavras confusas para a gente, e a grande verdade é, a doença coronariana pode se apresentar de várias formas diferentes. O eletroseriado pode te ajudar muito, a morfologia do supra pode te ajudar, mas principalmente contextualizar, avaliar se aquilo que você está vendo é compatível com o paciente que está infartando. Às vezes você precisa lançar mão de mais exames para poder te ajudar. Às vezes só o supra não está tão clássico como um supra de infarto com supra. Você está no lugar que você não tem acesso à hemodinâmica, você só tem um trombolítico, é um paciente muito idoso, será que vale ou não vale? Pessoal, essas dúvidas vão acontecer na vida prática de todos vocês. Mas esse tipo de imagem você não pode deixar passar. Quando você vê um eletro como esse, você pode até errar no diagnóstico, porque existem diagnósticos diferenciais. Mas o primeiro que tem que vir na sua cabeça é estar diante de um infarto com supra do segmento ST. Como é que a gente explica o supra do ponto de vista eletrocardiográfico? Existe uma explicação um pouco mais detalhada, mas que eu acho difícil de compreender e guardar. Vamos simplificar ao máximo. Imagina o seguinte, o coração em repouso, ele é todo positivo, ok? Como a gente já viu. Quando ele sofre a despolarização, ele fica todo negativo. Mas imagina o seguinte, existe um grupo de células, uma parte do tecido, que demora a despolarizar. Ou seja, ao final da despolarização, o coração todo já ficou negativo, só que essa parte continuou positiva. Então, ao final da despolarização, ao final do QRS, eu não volto para a linha de base, porque eu ainda tenho células que não acabaram de se despolarizar. E essas células vão gerar um gradiente, uma diferença de potencial entre o tecido que já se despolarizou. Opa, diferença de potencial é igual a vetor. Um vetor que vai apontar para a doença porque a parte positiva é a parte doente. Aqui estão as células ainda positivas. Então esse vetor anormal aponta para cá. Se eu coloco um observador aqui, esse observador vê esse vetor vindo em sua direção. Ele registra um supra do segmento ST. Então, qual é a tradução do supra? A tradução do supra é uma parede que demorou a despolarizar, fez acontecer um vetor anormal que aponta para ela. Por isso que a gente diz que o supra de ST localiza a parede, porque ele te diz exatamente aonde está tendo a região doente. Diferente do infra. O infra de ST, como aparece aqui, pode ser simplesmente uma tradução de uma imagem espelho. Eu tenho um supra em alguma outra região que está se traduzindo como um infra dessa região. O infra verdadeiro, que não é imagem espelho, pode acontecer quando eu tenho a corrente de lesão subendocárdica. Imagina um acometimento da coronária que não foi suficientemente grave para pegar toda a parede e chegar ao epicárdio. Ela está comprometendo só o endocárdio. Só o endocárdio, o atraso é na região endocárdica. O vetor gerado ao final da despolarização aponta para dentro. Quando você roda o eletro e só vê infra do segmento ST. Ah, mas ele tem supra em algum lugar. Quando você faz o eletro de 12 derivações na síndrome coronariana, o V3R e o V4R, o V7 e o V8,
e não tem supra, você está diante de um infarto sem supra, ou de uma síndrome coronariana, melhor dizendo, sem supra. Se você só tem infra, é uma síndrome coronariana sem supra. Se você faz como no outro slide que eu te mostrei, tem supra na parede lateral, mas infra na parede anterior, isso pode ser só imagem em espelho. Aqui não tem supra em lugar nenhum, só tem infra. Infra significa, por eletrocardiografia, um acometimento subendocárdico, ok? E você vai ter que contextualizar para decidir o próximo passo. A princípio é uma síndrome sem supra, você vai colher enzima cardíaca, vai julgar se tem que fazer dupla antiagregação, se tem que ir para coronariografia precoce, você vai tomar as suas decisões clínicas baseadas nos traçados eletrocardiográficos, ok? Entendido então como é que eletrocardiograficamente se forma o supra e o infra? Vamos passar ao último ponto na doença coronariana. Essa é aquela hora que você dá o pause no traçado, dá o pause no vídeo. Deu o pause no vídeo? Voltou? Vamos lá. Feminino, 67 anos, pré-operatório de câncer de mama, histórico de infarto há 3 anos. Pessoal, o que você viu de alterado nesse eletro? Um ritmo sinusal, onda P antecedendo o QRS positivo em D1 e D2, frequência cardíaca de 4 quadradões mais ou menos 75, eixo elétrico D1 positivo, AVF positivo, eixo elétrico normal, no quadrante da normalidade. Mas o que chama a atenção, pessoal? É normal, em alguma derivação, exceto no AVR, eu começar com uma grande negatividade? Repara aqui, D2, D3 e AVF tem uma grande negatividade. Nem o V1 e V2 começa com uma grande negatividade. Só quem pode fazer isso é o AVR. Mas lembrar que AVL e D3 tudo pode. Então tá bom, AVL e D3 também podem, mas D2 não tem porquê, AVF não tem porquê. D2, D3 e AVF, no final desse vídeo eu vou te mostrar que vem a mesma parede, a parede inferior. Por que eles têm um vetor negativo ali? Essa é a necrose, pessoal. A necrose é a morte celular. Morreu o tecido. Se morreu, aquele tecido sempre vai ser negativo em relação a qualquer parte do ventrículo, qualquer parte do QRS. E ele vai aparecer nos primeiros 40 milissegundos de ativação. Nos primeiros 40 milissegundos de ativação, sempre vai ter um vetor fugindo daquela parede morta, porque ela sempre vai estar mais negativa. E esse vetor fugindo vai fazer fugir do observador, que no caso aqui na parede inferior, vai fazer uma onda negativa. Onda negativa antes de positiva a gente chama de Q. Essa é a famosa Q patológica. Essa Q patológica eu posso rebuscar melhor, dar mais especificidade a esse critério, dizendo que a Q verdadeira patológica é quando eu tenho mais do que 1/3 do total do tamanho do QRS e mais de 40 milissegundos de duração. Essa é a verdadeira Q patológica. Mas lembrar que verdadeiro ou não, isso é sensibilidade e especificidade. Se eu considerar que qualquer negatividade mais exuberante na parede inferior é anormal, pode nem ser verdadeiramente uma Q patológica, mas sugere uma necrose de parede inferior, ok? Então lembrar, isolado em AVL não tem valor, pessoal. D2, D3 e AVF, isolado em D3, desculpa, D3 e AVF, D2 e AVF, isso sim eu tenho que valorizar. E se tiver mais do que um quadradinho de altura, mais do que 1/3 do total do QRS e mais de um quadradinho de duração, 40 milissegundos, essa é a Q patológica. E lembra, pessoal, lembra do eletro normal. Nenhuma derivação eu começo com uma grande negatividade, nem mesmo V1 e V2. Quando eu tenho uma negatividade importante, no máximo AVR, D3 e AVL. No restante eu não começo. Quando eu enxergo uma grande negatividade, como aquele eletro que a gente estava mostrando para você logo no começo, no começo da necrose, isso é anormal. Essa é a necrose, é a Q patológica da parede inferior, ok? Existe uma progressão do infarto não tratado. Imagina que o vaso fecha, as células começam a ficar agônicas, as células vão morrendo e depois se consolida aquela necrose. Como é que seria essa sequência? Uma fase hiperaguda, eu começo a ter alterações da onda T e segmento ST meio exuberante. É uma fase que muitas vezes passa desapercebido. Quando o paciente muitas vezes chega, mesmo com ΔT curto, ele começa a mostrar o supra do segmento ST, que começa a progredir e a evoluir com necrose, se nada for feito. A necrose fica, o supra diminui e fica um tempo isquêmico, com a T invertida. E por fim eu fico com a cicatriz de necrose e a T volta ao normal. Lembra que outra forma de necrose
pode se manifestar é você tinha 20, 30 milímetros de QRS, agora tem 10 milímetros. Você comeu metade daquela parede com a necrose. Isso é outra forma importante que você tem que lembrar de que pode ter necrose naquele paciente, ok? Por fim, a gente falando da localização anatômica. Classicamente, as paredes são descritas dessa forma. Parede inferior, D2, D3 e AVF. Parede anterior, anteroseptal, na verdade, V1, V2, V3. A gente chama de parede anterior normalmente até o V4, V1 a V4. Parede lateral, V5 e V6. Lateral alto, D1 e AVL, ok? E a parede posterior ou dorsal costuma ser o V7 e o V8, as derivações que a gente utiliza. Beleza, pessoal? Então, esse foi o eletro na doença coronariana.